Olá, seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô, sou ator, professor de teatro, iluminador e hoje vamos falar sobre as aulas de história. Primeiramente, então, sobre as aulas de história, a gente, quando vai pensar, né, vai ler sobre o que eu tenho na Constituição, sei lá, em outros lugares, tipo, que dizem como que devem ser as aulas de história, ou vai conversar com professores sobre o que deveria ser ensinado nas escolas, teoricamente é para todo mundo tem um acordo, todo mundo sabe, acredita que era para ser assim, todo mundo saber tudo que aconteceu na história do Brasil, do mundo, ou as coisas, os fatos mais importantes e mais relevantes para ajudar no seu dia a dia, na vida aí, né? Para você saber tomar decisões, para você saber o que foi importante na história, o que fez o Brasil chegar onde chegou, todas as coisas assim mais primordiais e que vão ajudar você como cidadão, para você também, se, qualquer concurso público, você saber o que está acontecendo, para você olhar para os lugares onde você passa e saber a história daquilo, qual que é a ligação das estátuas da sua cidade, do seu estado, do seu país, a origem de cada coisa e a importância de cada coisa na vida da gente também, né? Pois é, teoricamente seria isso e todo mundo do Brasil e do mundo deveria conhecer toda essa mesma história, né? E principalmente quanto mais regional, assim, mais você saberia teoricamente, né, da sua história, origens, enfim. Mas a gente sabe que na prática não funciona, a teoria não é bem assim, né? As escolas não dão aula exatamente igual, os professores às vezes têm que dar conta de 40 alunos, 50 para passar um conteúdo gigantesco, né? Com toda essa capacidade durante um ano e daí às vezes passam pela metade. Então, mas o que acontece na prática é que muita gente até hoje, né, infelizmente, acaba tendo uma referência negativa da história. Né? Por quê? Porque muitas vezes também tem professores, por diversas situações, diversas coisas, que fica colocando a história como uma coisa chata. Mas como assim que eu quero dizer isso, né? Por exemplo, quando aquele vai lá, algum professor seu, e fica fazendo tudo como decorar, né? Como uma decoreba de datas, por exemplo. Você tem que decorar nomes, datas, locais e só para responder na prova e porque sim. Mas e como que aconteceu tal coisa? Tem no livro, leia ali, redecore porque na prova vai cair e acabou. Quando você tem um professor que coloca isso ou uma situação que você acaba lembrando das informações só assim, é claro que não vai ser interessante você saber da história, né? Você vai ficar traumatizado, você vai achar que a história não serve pra nada, porque eu lembro daquilo só tipo, porque eu decorei e acabou, ou às vezes você nem lembra, você usou na prova, passou da prova, sei lá, conseguiu passar no vestibular, você nunca mais usou aquela informação e o ponto ruim disso, o problema é que isso traz no dia a dia das pessoas é que as pessoas acabam daí achando que história é uma coisa que não tem importância, que qualquer um poderia ensinar, que você pode botar a informação que você quer na história, porque se o professor te disse sem muita explicação de onde surgiu aquela informação e você teve que decorar e acabou e depois não usou mais, então qualquer informação poderia ter sido colocada no lugar, né? E aí você pode de repente ir lá num livro e trocar a informação, ou a partir de agora eu acho que faz mais sentido para mim outra informação, então a partir de agora, assim, né? Visto aí que, por exemplo, até hoje a gente tem, né, uma corrente terraplanista. Então, a pessoa simplesmente olha para a história e fala: eu acho que isso aqui não vale a pena estudar, vamos pegar outra parte da história que talvez valha. E aí vira um problema generalizado, porque aí você tem pessoas com choque de realidade até hoje por descobrir que a Terra não é plana. Ou você vai ficar aí muitos anos tendo que explicar a utilidade de vacina, por exemplo, né? E você gera problemas que seriam desnecessários se a educação funcionasse
E se as pessoas estudassem história, por exemplo, né? E que deixam eu particularmente triste porque o que isso tem a ver com teatro, com arte, cultura, tudo. Porque a gente só sabe o que aconteceu no passado, por exemplo, como que era o teatro grego e como foi a base para isso e da onde para onde ir e tal, porque a gente consegue ver nos livros de história, consegue ver nos registros, nas pinturas, nessas fontes de arte que resistiram ao tempo, para você poder entender então como reproduzir isso e como compreender o que isso foi para a época, né? E aí, se você ignora essa história ou você só acha que é uma questão de decorar, você vai achar que nenhuma dessas informações tem utilidade nenhuma e pode achar que teatro também ou qualquer outra coisa, inclusive medicina, é uma coisa que qualquer um faz de qualquer jeito e acabou. Você perde o respeito também um pouco, né? Que nem diz aquela máxima, né? Você não me conhece, não conhece minha história, então não me respeita, pô. Então acaba sendo isso, você não conhece a história das pessoas, dos lugares, das profissões, de nada, e daí não vai respeitar mesmo, não vai compreender, não vai valorizar aquilo. Mas nem tudo é ruim nessa vida. Bom, eu particularmente acredito que eu tive muita sorte, porque, não vou dizer que assim, nossa, meu Deus, só eu, mas eu tive bons professores de história, acredito eu, e de geografia também, alguns ali bem bons, no decorrer do ensino médio, fim do fundamental, médio, né, e até na faculdade teve professores que valorizavam a história, enfim, e tive a oportunidade de, né, conhecer historiadores também mais próximos, assim, e isso fez muita diferença na minha vida, eu acredito, e nesse meio de professores bons, eu tive aulas de história que foi totalmente diferente dessas que eu falei, de só decoreba. Eu tive um professor que ele dava exemplos com a gente, né, com as pessoas, fazia a gente imaginar e perceber também que a gente fazia parte daquela história. E que aquela história fazia parte do nosso dia a dia de hoje, né? Que algumas daquelas informações tinham relação com o que a gente vivia hoje. E tinham professores que tiveram atitudes, coisas que me marcaram positivamente até hoje. Eu pensava, nossa, olha que professor descolado, ele consegue se posicionar e ele tem argumentos e simplesmente mostra uma coisa que realmente faz sentido e é interessante. E poxa, por que algum dia eu não posso estudar alguma coisa assim? Vou checar se isso aí é verdade. Que encorajavam desse sentido. E aí tem informações até hoje que por mais que eu não use todos os dias, mas que como fazem parte da história, eu consigo dar um valor diferente para aquilo e acreditar um pouco mais também na história e na importância disso. E eu sei que tem muitos professores que são bons, tem muitos professores que tentam e buscam e querem fazer a diferença e querem mostrar a história para as pessoas e a importância disso e o como você aprender melhor e o como você olhar para o passado para não repetir os erros. Tem bastante professor na rede pública e privada. Eu vejo que um ponto muito forte e positivo é que esses professores eles têm essa vontade. Um ponto negativo é que tem muita gente ainda que é do pensamento da decoreba e acaba brigando com esse outro povo. Um ponto negativo também é que o poder público, né, ou às vezes pessoas mais outras classes, enfim, ou até pessoas mais pobres que não tenham muito, né, conhecimento, acaba comprando a ideia de que não é importante você investir na educação e você botar ali para que seja explorado mais esse sentido dessas aulas boas de história, em que você entre dentro da história e perceba o quanto aquilo pode ser interessante para você e rico para sua vivência. A história sendo vista como uma ciência acaba sendo também uma coisa fundamental, porque eu percebi que para você chegar a uma conclusão histórica, fazer uma monografia, por exemplo, e se formar historiador, ou escrever um livro com base histórica, né, sólida, qualquer pesquisa de aprofundamento histórico, você tem que ter fontes, você tem que ter comparativos, você tem que ter toda uma metodologia específica.
que é uma coisa, né, da ciência, você ter como comprovar as informações. Por exemplo, se um arqueólogo vai lá e acha uma pintura, e aí alguém acha um desenho de um teatro, para você ligar uma informação na outra e dizer que, ah não, isso aqui é porque na verdade eles estavam querendo mostrar para os outros como que foi feito o teatro. Você precisa ter todo um estudo histórico, você precisa ter da onde tirar essas informações, você precisa ter outras pesquisas que ajudem a colaborar. Inclusive, história nunca vai trabalhar sozinho, né? Vai partir de relatos de jornais, de outros tipos de noticiário, de livros, de poemas, de outras obras, de até artefatos que com a ajuda da química você vai buscar saber qual que é o ano da fabricação, para você conseguir juntar todas essas evidências para então dizer com base científica que esse acontecimento histórico aconteceu assim, 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 e por causa disso, 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 e foi desse jeito, e, enfim. E também você consegue daí pensar naquilo como uma ferramenta de aprender, né, e influenciar a própria história e a própria ciência futuramente. Então, quando você tem, por exemplo, governos ou pessoas que negam a história ou acham que isso não é importante, você tem a mesma coisa com relação, a mesma atitude com relação à ciência, porque se você não considera como uma ciência, né, você já está desprivilegiando a ciência em si. E se você automaticamente valoriza a ciência, você vai valorizar a história e acaba também valorizando a cultura dos povos no geral, né, da onde vai ser estudado ou da onde vai ser pesquisado ali. Então tá tudo interligado, a história, a ciência, a cultura, a arte do povo. E se você valoriza um, você tem que valorizar o outro. Não dá para você ver como separado as coisas. Fica aí a reflexão para vocês. Se você gostou dessa reflexão, curta, compartilhe com seus amigos, com todo mundo. Vamos lembrar sempre que a história faz parte da nossa cultura, que a educação artística em geral, o teatro, a arte, está tudo interligado e fazem parte da nossa história. A gente só vai conseguir passar isso adiante, as pessoas do futuro só vão aprender alguma coisa com aquilo que a gente preservar hoje. Também a gente só vai conseguir aprender sobre o que aconteceu no passado conforme aquilo que foi preservado no passado. Não tem como você assistir um vídeo da Copa de 70 se ninguém tivesse guardado um filme da Copa de 70, se tivessem achado que aquilo era inútil e que dentro da história nossa seria uma balela você preservar isso. Então você não poderia saber como jogava o Pelé, por exemplo, e não teria como se orgulhar de ser brasileiro, o lugar da onde saiu o melhor jogador do mundo de todos os tempos, né? Fica aí, hashtag, se você acha que é o Messi ou o Neymar ou o Maradona, comenta aí também. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Se você não é inscrito, se inscreva já, vai ali, tem um botão escrito inscrever-se e compartilhe com todo mundo e espero você.